Quando eu era menino, ouvi isso contado no banco da praça, entre cheiro de milho assado e poeira no vento. Naquele dia, a feira de Quixeramobim abriu como um rasgo no céu, e a honra de um homem foi posta à prova. Diziam que o sol ardia como brasa em tacho, e que o silêncio, quando veio, foi tão pesado que até o canto do vendedor de caldo parou no ar. A história correu feito fogo em capim seco, atravessando barracas, telhados baixos, olhos arregalados. O nome que fermentou a desgraça tinha apelido grande: Tonho Cabaça, jagunço de coronel e língua maior que destino. Tonho Cabaça, homem de uns 40 e pouco, rosto de couro, bigode falho, cicatriz fina na sobrancelha esquerda, chegou cedo, já azedo de cachaça. Vestia chapéu de couro sem enfeite, camisa de algodão suada, lenço vermelho no pescoço, cartucheiras escuras, 2 garruchas no cinturão. Caminhava abrindo caminho com ombro e bravata. Parou no meio da rua da feira, ergueu a garrafa e falou alto para quem quisesse ouvir e para quem não quisesse também. Que Lampião, rei do cangaço, não passava de conversa. Que homem valente se media, era no seco do olho e na mira de perto, não em cantoria de violeiro. As bocas se fecharam, o ferreiro prendeu o martelo no ar. Uma velha cobriu o santo de barro com um pano amarelado. O vendedor de rapadura encostou o tabuleiro. O vento deu de hiato e levou o insulto serra acima. Tonho sorriu torto. Sabia que palavra é bicho que volta, mas falou mais, porque a coragem que nasce da garrafa não respeita travo de perigo. Disse que se o tal Virgulino botasse os pés ali, ia aprender com jagunço que era morrer de pé. Do outro lado da feira, um homem miúdo, olhos de carcará, ouvia calado. Chamavam-no de Carcará mesmo, vendedor de munição, olho de lucro, ouvido de notícia. Não era cangaceiro, nem santo, era atravessador de segredo. Guardou o que ouviu, como quem guarda faca. Sabia que notícia boa de vender tem asa longa e dono com sede. Naquela tarde, quando a poeira baixou, montou o cavalo baio, enfurnou-se na vereda entre mandacarus e foi procurar quem pagava por palavras. Lá pelas bandas de Ingazeira, onde a caatinga se fecha em costura de espinho, o bando descansava numa baixada, sem nome. Lampião, medindo pouco mais de 1,60 m, chapéu de couro enfeitado de estrelas, lenço no pescoço, cartucheiras cruzadas ao peito, olhos escuros de vigília, limpava com zelo uma Winchester velha de guerra. Não falava muito. Tinha no rosto a sombra de quem conhece os 2 lados da sombra. Maria Bonita não estava. A história aqui é outra. Os homens jogavam conversa baixa, esperando ordem que ainda não existia. Carcará chegou com sede nos lábios e respeito nos ossos. Entregou o recado, como se entregasse um pacote de dinamite. Falou do jagunço, da feira, da garrafa erguida, das palavras cuspidas, como caroço azedo. Lampião ouviu sem mexer um músculo. Quando terminou, o capitão só guardou o óleo. Alisou com o polegar a madeira do rifle e deixou um silêncio cair no chão. Depois se ergueu, devagar, como quem toma posse do próprio peso. Os homens olharam de esguelha.
Azulão encostou o canivete. Sabino largou a corda. Luiz Pedro quebrou a conversa no meio. A trovoada boiou longe, prometida, sem cair. O capitão deu 2 passos, achou o sol e disse pouco. Disse que palavra tem dívida, que jagunço de coronel não aprende sem lição, que noite sem lua é boa para ensinar. Perguntou onde morava o tal Queora. Bebia quantos passos entre a venda e a porta. Quem guardava a rua, qual o humor do delegado? Carcará, respondeu, como quem recita, reza. E o plano começou a nascer. Enquanto isso, na cidade, Tonho Cabaça comemorava a própria coragem, como quem celebra um santo errado. Na venda do Chico Bento, pediu mais um gole, bateu o copo na mesa, riu alto, apostou em faca quem tinha medo. Um sanfoneiro ensaiou uma toada curta, desistiu. O jagunço ostentava as garruchas como se fossem medalha. Falava de coronel Militão, patrão de bolso cheio e favor pesado. O povo fingia normalidade. Olhos varavam o assoalho. Alguns rezavam por chuva, outros por esquecimento. Nessas horas, o sertão inteiro respira diferente. O vento busca a parte mais alta do céu. As galinhas sobem cedo nos poleiros. O cachorro encosta na sombra e lambe a pata com displicência. O sino da igreja soa como se estivesse dentro de um alguidar. É prenúncio. Não se vê o caminho, mas o caminho vem vindo. A notícia de que o nome de Lampião foi cuspida na poeira já corria, e cada boca lhe dava mais perna, mais dentes, mais punhal. A noite prometida chegou com um cheiro de terra quente e distância de luar. O bando de Lampião desmontou antes da estrada de pedra. Homens de couro, chapéus franciscanos, alpercatas gastas, cartucheiras bem cheias, olhos de peixe noturno. O capitão conferiu nó em nó, bala em bala. Não cantou, não ameaçou, só marcou o compasso com um calcanhar, como quem escuta um tambor que só ele sabe. Que Xeramobim dormia, ignorante e acordada ao mesmo tempo. E foi assim que o destino alinhavou suas linhas. Um jagunço de boca solta, um atravessador de segredos e um capitão acostumado a lidar com o preço da palavra. A feira, que vira tanta barganha de pano, queijo e sal, trocaria naquela semana outra mercadoria. Medo por respeito. Quem viu, contou. Quem não viu, jurou que viu. E a história que botaram no banco da praça, quando eu era menino, começa aqui, com a garrafa erguida e a poeira parada, antes da primeira botina pisar o coração da cidade. Da esquina da venda, Tonho ajeitou o chapéu e sorriu com dentes manchados, sem saber que a sua bravata já tinha dono. Na caatinga, cavalordiam no céu parado. O urubu descreveu círculos pequenos. Como presságio, a cidade respirou curto. Só Tonho Cabaça acordou com gosto de terra na boca e cheiro de bode nas narinas. Tinha dormido encostado num tonel atrás da venda, chapéu cobrindo os olhos, garrucha ainda presas ao cinto. A feira estava de novo em movimento. Mulheres vendendo farinha, homens debatendo o preço do feijão, crianças espantando galinhas com vara. Tudo girava como se ontem
não tivesse acontecido. Mas o ontem estava apenas fingindo esquecimento. Tonho se ergueu com a lentidão dos bêbados experientes. Espreguiçou os braços, soltou um arroto que espantou um pombo e cuspiu no chão. A cabeça latejava em 2 ritmos, o da cachaça vencida e o da dúvida mal digerida. Ele lembrava de ter falado alto, mas não sabia se o nome de Lampião tinha saído da boca ou só da vontade. Foi até o poço, jogou água no rosto, ajeitou o lenço vermelho, viu no reflexo turvo da bacia de barro o próprio olhar, fundo, opaco e um tanto mais assombrado. Na beirada da feira, o velho Joaquim, que vendia sal, observava sem dizer palavra. Quando Tonho passou por ele, recebeu um Deus lhe acompanhe, homem, que parecia mais uma despedida do que saudação. Ninguém ria das bravatas de Tonho naquela manhã, nem os moleques. Um cachorro rosnou baixinho quando ele cruzou a ponte. Tinha algo no ar, como um trovão que ainda não sabia que ia cair. No outro lado do sertão, Lampião contava passo. Sentado sobre uma pedra, olhos semicerrados, fazia perguntas para o vento. Azulão respondia com número, distância até o beco do açude, nome do dono da venda, dia de feira, movimento da guarda. Sabino, calado, afiava um punhal com gosto. Luiz Pedro olhava o horizonte como quem procura no céu um sinal para matar. O jagunço é do Militão, disse Azulão. Como quem fala de um santo perigoso, coronel de nome e de ódio, menos completou. Lampião coçou o queixo. Era o tipo de coisa que valia a pena ou custava caro. Mexer com coronel era diferente de assalto, mas nome cuspido tinha peso e cada homem do bando sabia. Se deixassem passar, no mês seguinte teria outro bêbado, dizendo o mesmo. Respeito, sertão, se colhe na base do medo. E o medo precisa de espetáculo. Quero ele vivo, mas sem muita esperança, menos decretou Lampião. Na cidade, Tonho decidiu almoçar na pensão da dona Raimunda. Comida quente e pouca conversa. A mesa vazia. O silêncio dos outros clientes e o olhar inquieto da dona mostravam que ele era menos bem-vindo do que percebia. O prato veio salgado demais e o garfo de ferro parecia mais pesado. Tonho comeu calado. Sabia que o povo sabia. E o saber demais faz o sertanejo escolher a sombra errada. Enquanto isso, no batente da igreja, Padre Honório alisava o rosário e trocava palavras com o delegado. O padre, homem de paz e arenga, queria evitar sangue no ar. O delegado, gordo e cansado, sabia que nada segurava o que já tinha sido prometido à faca. O povo rezava, mas escondia a faca debaixo da cama. No fim da tarde, Tonho foi visto pela última vez sorrindo. Estava sentado no banco da praça, olhando o entardecer, cuspindo no chão entre uma história e outra. Disse que ia mostrar a Lampião como jagunço de coronel. Não abaixava a cabeça nem para a reza brava. Disse isso olhando para o céu, como se esperasse resposta dual. Quando a noite caiu, mais pesada que costume, os cavalos do bando estavam a poucos passos da cidade. Quixeramobim, de novo, fingia que dormia. Os lampiões nas janelas tremeluziam como se soubessem visita. E no silêncio entre o latido e o grilo, o destino
afinava a lâmina da próxima cena. Tonho dormia quando o som dos passos chegou. Não eram muito, mas eram certos. A porta da pensão foi aberta com respeito, sem pressa. Lampião entrou primeiro, punhal na mão, olhos sem piscar. Ao lado, Azulão, com a espingarda de 2 canos. Ninguém gritou, só se ouviu o suspiro do medo tomando forma. O jagunço acordou com o cano da arma na têmpora. A mão foi ao cinto por reflexo, mas já estava vazia. Uma voz falou no escuro. Seu nome já foi longe, cabaça. Chegou onde não devia. Tonho tentou falar, mas a garganta estava presa ao passado. Lampião fez sinal. Os homens o ergueram como saco de... Ninguém na pensão ousou se mexer. A cidade toda segurava a respiração. A noite ia ser longa. Tonho Cabaça foi levado como se levassem um boi cansado. Nem corda, nem pancada menos. Só um silêncio duro envolvendo os braços, passos e seu fogo. Do lado de fora, Quixeramobim fingia que dormia. As janelas estavam todas acesas por dentro, mas ninguém espiava. Medo é bicho que se cala para não chamar nome errado. O bando levou Tonho por vereda torta, longe das estradas vigiadas. Lampião ia na frente, calado, punhal pendurado no peito, como medalha de guerra. Atrás, os homens montados como sombras, Azulão, Sabino, Zé Baixinho e 2 outros, cujos nomes não valem lembrar. Tonho, com as mãos amarradas por um trapo só, tropeçava nos próprios erros. Vai me matar? Perguntou, num fiapo de coragem. Vai morrer? Devolveu Lampião, sem olhar para trás. A vereda engoliu o resto do diálogo. A noite ia alta, mas não fria. O calor da caatinga entrava pelos poros, feito maldição. Lampião mandou parar num lajedo escondido, cercado de pedra e mandacaru. Era ali que esperariam o dia nascer. O lugar tinha nome, Pedra da Promessa. Diziam que ali um cabra jurou que não voltaria para casa até vingar o irmão, e não voltou mesmo, nem vivo, nem morto. Tonho foi jogado contra a pedra. Sentou-se devagar, respirando o medo que agora vinha com gosto metálico. Olhou os homens em volta, todos de chapéu de couro, cartucheiras cruzadas, olhos fundos, mãos quietas, gente que não precisava de muito para agir. Lampião andava em círculos curtos, pensando. Quando parava, só os grilos continuavam. Por que abriu a boca? Perguntou. Enfim, Tonho pensou. Podia mentir, podia implorar, podia até tentar rir, mas escolheu a pior resposta. Porque ninguém manda em mim. Azulão riu seco. Lampião não. Se agachou diante do jagunço e olhou dentro dos olhos dele. Não como quem olha um inimigo, mas como quem examina um sapo antes de ferver. Levantou-se e disse: mando não, mas ensino. Naquela madrugada, os homens fizeram café. Era costume do bando. O cheiro do café sempre precedia a decisão. Azulão coava o pó em pano de algodão, com mãos leves, como se preparasse missa. O fogo estalava abaixo. Tonho olhava e esperava. Já não tentava mais falar. Lampião pegou um prato de Flandres, pôs rapadura cortada em pedaços e 2 xícaras de barro. Serviu uma para si, a outra deixou perto de Tonho
sem olhar. Um gesto que podia ser piedade ou ironia. O jagunço olhou a xícara por minutos, depois bebeu. O café estava forte, quase sólido, igual à certeza que se formava em volta dele. Ao clarear do dia, quando os primeiros galos cantaram lá longe, Lampião se virou para os homens. Vamos dar espetáculo. Foi assim que ficou decidido. Tonho Cabaça seria levado de volta à feira, não como homem livre, nem como seria exibido. Um aviso, uma demonstração. A cidade teria que aprender junto com ele. Tonho não protestou. Talvez já soubesse que ali protesto era apenas jeito de morrer, mas quando os cavalos foram montados, ele subiu amarrado com cuidado cruel. A marcha de volta começou com um sol ainda por nascer. Passaram por vereda, grota, sombra de pau-ferro. A poeira levantava sem pressa. Chegaram à beira da cidade quando o sino bateu a primeira missa. Gente ainda limpava o chão, varria o terreiro, tirava leite da cabra. Mas ao ver os chapéus de couro no alto da rua, os olhares se esconderam como barata. Lampião à frente, Tonho no meio, bando atrás. Ninguém falou. Na praça da feira, diante da mesma venda onde tudo começou, pararam. O povo começava a sair. Um menino foi puxado pelo braço. Uma mulher desceu o olhar. Um velho caiu de joelhos. Lampião desmontou. Caminhou até o centro da praça. Azulão desamarrou. Tonho puxou-o pelo braço e o colocou de pé. A multidão se formava aos poucos, feita de medo e curiosidade. O jagunço olhava o chão. Os olhos dele tinham perdido o queixo. Esse aqui, disse Lampião, voz baixa e seca menos, achou que nome era para cuspir, que bravata dava sombra, que coronel protege até da própria língua. Fez uma pausa longa. O povo mal respirava. Palavra solta tem dono. E aqui se paga em praça. Tonho ergueu o olhar. Por um segundo, seus olhos encontraram os de Lampião. O que viu ali não era raiva, era método. Era um tipo de justiça que o sertão entende melhor do que a lei. Lampião se virou para o povo. Da próxima vez, escolham melhor quem escuta e, mais ainda, quem repetem. Subiu no cavalo, deixou Tonho em pé, sozinho. Um castigo maior que morte. Ninguém se aproximava, ninguém o ajudava. Era um homem desonrado, sobrevivente do próprio erro. O bando se afastou. O povo continuou olhando. Tonho Cabaça ficou ali, de pé, no meio da praça, como um fantoche sem corda. Os olhos baixos, o lenço vermelho pendendo do pescoço feito marca de vergonha. Ninguém se mexia. As palavras de Lampião ainda ecoavam na poeira. O sol já subia quente. As crianças que se escondiam atrás das saias agora espiavam com olhos de susto. Não entendiam o que tinha acontecido, mas sabiam que ali tinha coisa grande. O povo do sertão tem faro para a tragédia, e o silêncio que formava ao redor de Tonho era daqueles que contam mais do que gritam. Tonho não chorou, nem tentou fugir, mas também não sustentou o olhar de ninguém. Ficou parado, feito poste velho. Alguns diziam que foi por honra, outros achavam que era só medo. Mas o que pesava mesmo não era o olhar do povo, era o nome dele. O nome que ele próprio tinha jogado na lama quando desafiou
quem não se desafia. No alto da rua, o coronel Militão assistia tudo da varanda de sua casa. Homem de uns 60 anos, pele escura e lisa, paletó claro mesmo no calor, chapéu de feltro na cabeça e uma bengala de madeira entalhada ao lado, não desceu, nem mandou recado. Só ficou ali, encarando Tonho como quem observa uma peça que quebrou sozinha. Tolo menos murmurou, entre um gole de café e outro. Naquele dia, o jagunço voltou para casa pela estrada mais vazia. Ninguém acompanhou, ninguém ofereceu água. O peso da vergonha é mudo e pesado. Entrou na pensão, arrumou suas coisas, pagou com moedas contadas e sumiu antes do meio-dia. Dizem que foi pro lado de Icó. Outros juram que se embrenhou no mato e nunca mais. Mas a história não acaba. 2 dias depois, chegou uma carta em mãos de Carcará, o atravessador de segredos. O papel era grosso, com a letra firme e cheia de voltas. Não tinha assinatura menos, só um símbolo, uma faca atravessando uma estrela. Carcará leu, releu e depois guardou no bornal. Não contou para ninguém o que estava escrito, mas na mesma tarde selou seu cavalo e partiu rumo ao sul. Enquanto isso, Lampião e o bando seguiam caminho pelo sertão. A lição dada em Quixeramobim servia de aviso para muitos. Na próxima vila, os coronéis fecharam. Os jagunços baixaram o tom. A poeira se assentava antes mesmo de ser levantada. Mas dentro do bando havia um incômodo. Um dos homens, João Macambira, cangaceiro novo, filho de roceiro e braço rápido, estava inquieto. Falava pouco, mas olhava demais. Sabino notou. Azulão também. E Lampião, que não era bobo, só esperava a hora certa. Numa parada na beira do Rio das Almas, quando os cavalos bebiam e os homens descansavam à sombra dos paus de ar, Lampião chamou Macambira para conversar, longe do resto. O capitão tinha um jeito estranho de perguntar, sem parecer que queria saber. E então, Macambira conhecia o jagunço? Conhecer é modo de dizer. Capitão, já vi de longe. Era do Militão, lá pro lado de Monsenhor Tabosa. Falaram que ele foi homem seu um tempo. Macambira rechitou um instante só, mas em terra de silêncio, um piscar fora de tempo é quase confissão, só na lida de boi. Antes de eu me achegar ao bando, Lampião assentiu, olhou o rio, os peixes pulando, os galhos dançando com o vento. Depois virou o rosto e disse: cuidado com o que o passado leva no embornal. Às vezes, o que a gente esquece volta armado. Macambira engoliu seco. Na noite, o bando acampou. Céu limpo, sem nuvem. As estrelas brilhavam como olhos de cobra. Cada homem arrumou seu canto, preparou a rede, ajeitou as armas. Mas Macambira não dormiu direito. Seus olhos não paravam de vigiar o mato. O punhal ficava sempre ao alcance da mão. Na terceira vigília da noite, Azulão viu uma sombra se afastando. Silenciosa demais para ser bicho, pegou a espingarda, seguiu com passos lentos. Quando alcançou, viu Macambira agachado, escrevendo algo numa pedra com carvão. Não teve tempo de esconder. Azulão se aproximou devagar. Escrevendo para quem? Macambira virou assustado. Tentou esconder a pedra. Azulão apontou a arma.
Para quem é essa lembrança? O jovem hesitou, mas não respondeu. E no sertão, quando se cala demais, falassei com chumbo, mas Azulão não atirou. Apenas pegou a pedra, leu o que estava escrito. Cabaça, me perdoa. Silêncio. Na manhã seguinte, Machambira sumiu. O rastro seguia para o norte. Lampião mandou ninguém atrás, só comentou. Enquanto assava um pedaço de carne seca, quem carrega nome alheio no coração vira brecha no couro. E seguiu o dia. O sumiço de João Macambira caiu como pedra em poço raso. Espalhou onda pequena, mas todo mundo escutou o barulho. No bando, ninguém falou em traição, menos ainda. Mas o silêncio que se seguiu era grosso como mel de engenho. Cada homem passou a dormir com a mão mais firme na faca e um olho só piscando. Lampião, ao contrário do que se esperava, não gritou, não ameaçou. Apenas riscou no chão, com a ponta do punhal, o nome do rapaz. Depois passou o pé por cima e nunca mais mencionou. Azulão entendeu o gesto como sentença, Sabino como aviso. O resto entendeu como quis, entendeu certo. No entanto, a ausência de Macambira trouxe com ela outro tipo de barulho. Cochicho, Carcará, o atravessador, voltou ao bando 3 dias depois, suado, nervoso, com os olhos mais alertas do que de costume. Não trouxe notícia menos, trouxe a falta dela, que é pior. Disse que, por onde andou, viu o nome de Lampião rabiscado nas paredes de curral, em bilhetes jogados no chão de venda, em histórias sussurradas entre as casas e mais. Diziam que havia um grupo de homens se armando, não cangaceiros, não soldados, gente sem nome. Alguém tá botando pilha contra o Senhor, disse Carcará, coçando o queixo como quem se arrepende de ter falado. Lampião pegou um cigarro de palha, acendeu sem pressa e respondeu: se tão armando, é porque tão vivos. E se tão vivos, é só questão de tempo. Na manhã seguinte, o bando partiu em silêncio. O destino era um vilarejo chamado Umburana, conhecido por 2 coisas: um mercado de boi, as cestas, e um padre que vendia informação mais rápido do que perdoava pecado. Lampião queria saber se a história de Tonho Cabaça estava servindo de lenha para mais fogueira. Chegaram à vila ao entardecer, foram recebidos com olhos baixos e portas entreabertas. Um menino correu até o curral e gritou: chegaram! Ninguém respondeu. O padre Honório, velho conhecido do capitão, apareceu na porta da igreja com o terço numa mão e um copo d'água na outra. Vim pra missa, padre? Perguntou Lampião. Só se a missa for de 7 dias, respondeu o, enxugando o suor da testa. Tem gente falando o seu nome com gosto, capitão, mas não é reza, não. Lampião encostou o punhal na cintura e olhou para o céu. Azul, quente, calmo, demais. E quem é o sacristão dessas preces? O padre hesitou. Tem um tal de Batista do Ouro, homem que andava com Macambira antigamente. Anda juntando gente e ódio. Diz que vai ensinar ao capitão o que é respeito. Sabino, que ouvia da sombra do sino, rangeu os dentes. Azulão só limpava o cano da espingarda com um lenço que já conhecia sangue demais. Onde, entre os matos da Serra do Mel,
Tão esperando o reforço, Lampião agradeceu com um aceno, voltou-se pro bando e ordenou descanso até o ser da lua. Queria partir à meia-noite. A ideia era chegar antes que os homens de Batista tivessem tempo de sonhar com bravura. Mas, naquela noite, algo mudou. Tonho Cabaça reapareceu. Sim, o mesmo. Chegou suado, sujo, a cavalo, com o lenço vermelho agora desbotado. Desmontou com o corpo arqueado, como quem carrega mais lembrança que peso. Não vinha pedir nada, vinha entregar. Na algibeira, trazia um pedaço de corda com um nó apertado. Disse que encontrou amarrado num tronco no caminho para a serra no nó, uma tira de papel. Para quem ensinou demais, Lampião leu o bilhete, olhou para a corda e depois para o rosto abatido do jagunço. Isso é provocação ou promessa? É só recado, respondeu Tonho. E no sertão, recado vale mais que carta. Lampião não respondeu, apenas entregou o papel a Azulão, que leu e cuspiu no chão. Sabino rangeu de novo os dentes. Eles querem fazer feira com nosso nome? Disse o capitão. Vamos vender susto. Tonho montou de novo no cavalo. Vai com a gente? Perguntou Sabino. Não, já aprendi. E quem aprende demais vira livro. E livro, no sertão, só serve para ser queimado. Sumiu na poeira, como quem fecha a própria história. Pela segunda vez, partiu sem deixar trilha. Lampião ficou ali, olhando a noite crescer. Era hora de ensinar mais uma vez. Mas agora, quem aprenderia seria outro. Era noite sem lua quando Lampião e o bando se embrenharam rumo à Serra do Mel. O chão seco estalava sob as patas dos cavalos. A caatinga, espinhosa como sempre, parecia espiar por entre galhos. O silêncio era tão grosso que cada respiração parecia denúncia. O capitão ia à frente, punhal embainhado, mas o olhar já em sangue. Do alto, Umburanas apagava suas luzes como quem reza por não ser lembrada. A estrada para a serra era velha, feita de poeira e promessa. Azulão levava à frente junto com Carcará, olhos como farol, farejando armadilha. Sabino, mais atrás, tinha o dedo no gatilho e o passado entalado na garganta. Não gostava de traição, nem de sombra, muito menos das duas juntas. Perto das 2 da manhã, avistaram fumaça menos fina, vertical, como linha costurando o escuro. Sinal de acampamento, mas ainda longe. Lampião mandou parar. Desceu do cavalo e reuniu os homens. Ninguém atira antes do meu sinal. Eu quero palavra antes da pólvora. Os homens assentiram, não por medo, por confiança. Lampião era rei porque sabia quando matar e quando calar. Essa era a sua coroa. Foi então que Azulão, farejando o mato, encontrou algo enterrado na beira da trilha. Uma faca enferrujada, mal limpa, mas com um nome entalhado no cabo: Macambira. Um silêncio caiu mais pesado que pedra. Lampião pegou a faca, virou nas mãos e disse. Ele virou. Mais adiante, encontraram o corpo estendido de lado, com o lenço no rosto e os olhos abertos. Demais. Macambira estava morto, não de bala, nem de punhal, mas com a garganta cortada num traço reto, como quem mata sem pressa, sem raiva
menos só com um recado. No peito, uma tira de couro com 3 palavras: nome, sangue, honra. Azulão olhou Lampião. Sabino rosnou baixo, mas o capitão apenas abaixou o chapéu, como quem aceita a aposta. Agora é guerra. Atravessaram um último trecho da vereda em silêncio. A mata ia se abrindo num clarear de pesadelo. O acampamento de Batista do Ouro era menor do que dizia. Homens mal armados, mas com olhos fundos e fome de nome. Tinham rifles velhos, facões brilhantes e coragem demais para a munição que possuíam. Lampião se apresentou sem medo. Caminhou até a beira do acampamento, com punhal na cintura e olhar de quem já voltou de outros infernos. Batista gritou: "Tô aqui, vamos conversar." Os homens do outro lado se mexeram. Alguém levantou a arma, alguém prendeu a respiração. E então Batista apareceu, alto, magro, rosto cortado por anos e sol, camisa aberta no peito e olhos de quem não dorme bem. "Achei que não vinha menos", disse, com voz de riso e farpa. "Vim para escutar tua coragem." "Menos diz aí, o que te deu raiva? Foi o nome ou a vergonha?" Batista riu. O riso era falso. Tinha gosto de medo. Foi o gosto de ver um cangaceiro calar. "Tô cansado de ver coronel mandando e bandido cobrando. Aqui quem manda é a gente." Lampião assentiu. "Pois é bom que a gente acerte quem é a gente." E então tirou do bornal a faca de Macambi. Jogou aos pés de Batista. "Um de vocês se ofereceu. Agora eu venho cobrar." Batista olhou a faca. O nome entalhado brilhava mesmo na penumbra. "Isso não muda nada menos", disse. "A guerra já começou." Lampião sorriu com um canto só da boca. "Então, vamos rezar, que a missa vai ser grande." E sacou o punhal. A troca de tiros começou em seguida, mas durou pouco. O bando de Batista, mal preparado, caiu rápido. 2 mortos, 3 fugiram, 1 se entregou. Batista foi o último a cair de joelhos, com a faca de Macambira enterrada no ombro. Lampião olhou o homem sangrando e disse apenas: "Nome e honra." Pois então, depois virou as costas. Mandou que ninguém terminasse o serviço. Matar é fácil. Difícil é viver sabendo que perdeu. E desceu a serra com os seus. Na volta, o sol nascia e com ele uma certeza: o nome de Lampião continuava valendo mais que ouro no sertão. E agora também valia medo novo. Batista do Ouro não morreu naquela noite. Ficou caído, com a faca de Macambira fincada no ombro e o orgulho atravessado. Quando o bando de Lampião desceu a serra, o deixaram lá, gemendo entre poeira e sangue, como resto de briga ruim. Um dos homens de Batista, ainda vivo, tentou socorrê-lo, mas Batista empurrou com a mão suja. "Não toca, deixa eu sentir o nome que quis matar." Foi encontrado no outro dia por vaqueiros que iam buscar água. Levaram-no até Umburanas, onde o padre Honório, espantado e contrariado, o recebeu na porta da igreja com cara de quem já tinha lido o fim do livro. "Vai querer extremacal ou só café?" perguntou, sem ironia. Batista aceitou os 2. Ficou de cama, febril, mas vivo. E o pior castigo para um homem como ele era mesmo a vida. Enquanto isso, Lampião e o bando montaram acampamento a 3 léguas dali,
numa grota escondida entre pedras Mandacaru, era lugar de passar, sem deixar pegada. Ninguém falava muito. A vitória, embora completa, tinha gosto estranho. Azulão limpava a faca de Macambira com mais calma do que o costume. Sabino afiava a lâmina como quem afia a memória. Lampião, por sua vez, estava calado, mais que costume. Passava os olhos pela paisagem como quem procura o que não perdeu. Até que no fim da tarde chamou Carcará. Manda recado. Carcará, que vivia para isso, já estava com o bornal pronto, esperava só o tom da mensagem. Quero missa. Missa, isso mesmo, pra Machambira, em Quixeramobim, igreja cheia. Carcará arregalou os olhos, não por espanto, por respeito. Entendeu, o gesto era mais que luto, era aula. 2 dias depois, a cidade parou. Missa, marcada por peão, era coisa que ninguém desmarcava. Padre Honório, convocado por bilhete e escolta, veio rezar a cerimônia sob a sombra de uma cruz feita de pau-ferro. O nome de Macambira estava riscado num pedaço de couro pendurado no altar. Tônio Cabaça apareceu, rosto limpo, camisa nova, sem lenço no pescoço. Sentou nos fundos da igreja, calado. Os que o viram não comentaram, apenas notaram que não havia mais fanfarronice naquele homem. Só memória. A missa foi rezada em silêncio. Lampião não entrou, ficou do lado de fora, em cima do cavalo. Olhando pela porta aberta, rezou. Só observou. Padre Honório, com voz firme, falou mais sobre o sertão do que sobre o céu. Disse que nome é coisa que se carrega como cruz, que quem solta nome sem pensar carrega o peso do que vier, e que no sertão, às vezes, a justiça veste couro e anda armada. Ao final, Lampião desceu do cavalo, entrou na igreja e colocou sobre o altar o punhal de Macambira. Depois, virou-se para o povo. O nome dele morreu comigo. Quem quiser mexer, cava 2 buracos e saiu. Não teve música, palmas, cachaça. O povo voltou para casa devagar, como quem teve aula de verdade, e entendeu que no sertão até enterro é lição. Passou-se 1 mês. O sertão entrou em modo de espera, como costuma fazer quando o sangue já secou. Mas a memória ainda pinga. Quixeramobim voltou à sua feira, seus bois, seus gritos, mas ninguém falava alto demais. Nem Lampião, nem Tonho, nem Batista. Só o vento, como sempre, falava o que queria. Tônio Cabaça reapareceu na venda do seu Damião, numa quarta sem graça. Pediu café e rapadura. Sentou-se no mesmo banco de antes, mas ninguém riu das suas piadas, nem ele contou. A cadeira que ocupava parecia diferente, mas era ele que estava mudado. Quando perguntado por um vaqueiro se ainda era jagum, respondeu: agora sou só nome, e nome é coisa que pesa. As pessoas passaram a chamá-lo de Tonho Mudo, não por ter perdido a fala, mas por ter encontrado o silêncio. Aprendeu, como pouco, que quem fala demais vira história contada por outro, e nem sempre a versão
é gentil. Lampião, por sua parte, sumiu de novo nas trilhas tortas do Nordeste. O bando se espalhou por veredas, açudes, serras, mas deixou rastro. Sempre deixa. Um dia, em Icó, apareceu um homem vendendo santinhos com a imagem de Lampião, montado num cavalo preto, espada de um lado, punhal do outro, e uma cruz desenhada no punho. No verso, lia-se: não é medo, é respeito, e respeito não se compra. Quem recebeu, guardou. Quem leu em voz alta, engoliu seco. E Batista do Ouro recuperou-se fisicamente. Voltou a andar, embora com cansaço abriu um pequeno comércio de arreios no sopé da serra. Nunca mais foi visto armado. Quando perguntavam por que não reagiu naquela noite, dizia: porque ele já tinha me matado antes de chegar. Só faltava avisar meu corpo. O nome de Macambira virou oração em boca de poucos. Azulão dizia, ao enterrar munição, que Macambira me guarde. Sabino, mais seco, esculpiu o nome do rapaz na coronha do rifle. Lampião nunca mais disse. Até que um dia, na volta de uma batida, o bando parou numa vila sem nome. Chão rachado, vento triste. Um menino se aproximou e entregou um pedaço de espelho a Lampião. Só isso, um caco limpo, sem borda, refletindo o sol. Quem mandou? Perguntou Sabino. Meninos, um homem com cicatriz e chapéu claro. Lampião segurou o espelho por um tempo, depois enfiou no bornal e disse: de vez em quando é bom lembrar quem a gente é, mesmo que corte. E assim seguiu. Fim? Não, porque no sertão, história boa não tem fim, só pausa. Gostou da história? Pois então, não banque o mudo feitonho. Comente se já viu o nome virar sentença curta, se sentiu o peso da onda. Compartilhe com quem vive falando alto e escutando pouco. E se quiser mais, conto com faca, fé e memória. Se inscreva no canal. Aqui, toda história tem trilha de poeira e verdade atravessada no peito.